Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero deixar para a meditação dos irmãos um texto da palavra de Deus aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, que diz assim: Revisto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2, 14 e o 15. Observe o que o texto está dizendo. O final do versículo 14 diz que a morte de Cristo, que através da morte de Cristo, Deus aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O que a escritura dos Hebreus está querendo dizer? Que Satanás possuía o império da morte? Que Satanás ditava quem iria morrer e quem iria viver? Não. Nós sabemos através de Apocalipse 1 que somente um tem poder sobre a morte. E que ele deixa bem claro a João dizendo que ele possui as chaves da morte e do inferno. O que é isso? Que ele abre a porta e fecha. Então somente Deus tem poder sobre a morte. Somente Deus chama as pessoas a partir desta terra. Somente Ele decreta o final da vida de alguém. Somente Deus tem esse poder e mais ninguém. Mas como que Satanás possui esse império da morte, então? Ou, até nos nossos dias, em vidas alheias, como Satanás possui o império da morte? Versículo 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Onde é que Satanás trabalha? Exatamente no medo. Em cima desse sentimento de medo. Você pode ver quando você fala a palavra morte, aqueles que não conhecem a Cristo, eles até dizem cruz credo. Não fala esse tipo de palavra. Por quê? Eles temem essa palavra morte. O sentimento de medo, de culpa, de não saber para onde vai, o que vai acontecer. Em cima disso, aquele que detém o império da morte, no sentido do medo, Satanás, ele escraviza, ele zomba das pessoas. Essas pessoas estão sujeitos a Satanás, escravos a ele. Observe os dias que estamos vivendo hoje, a respeito do vírus, os meios de comunicação, as redes sociais, como Satanás tem reinado em lares, em vidas de seres humanos, que com medo da morte são escravizados por ele. Pessoas que entram em depressão, pessoas que estão preocupadas excessivamente, por causa do medo da morte, Satanás tem escravizado ela. Mas e nós, Marco? 1 João 3 e 8, diz que Jesus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Qual a diferença que temos nós para aqueles que têm medo da morte? Eles não conhecem a Deus. Se não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo. Não conhecem a Cristo, não sabem das promessas de Deus. E por que nós que somos crentes não tememos a morte? Porque conhecemos as promessas de Deus que são fiéis. Cristo prometeu que há um lugar para nós nas mansões celestiais. Cristo prometeu a ressurreição dos mortos. Cristo prometeu a eternidade com Ele. Cristo prometeu o galardão para nós. Cristo prometeu que a nossa cidade não é essa, mas a cidade que esperamos é a Nova Jerusalém, que desce do céu ataviada com o seu noivo. Cristo e as suas promessas é que nos traz esperança, e esperança é confiança em Deus e nas suas promessas. Ora, se não tem Cristo e não tem Deus, vai confiar em quem? Não tem segurança. Mas nós estamos seguros em Cristo Jesus. Por isso Paulo foi bem claro. Eu fico em cima do muro entre o viver ou entre o morrer. Porque enquanto eu estou em vida, estou pregando o Evangelho. Mas tenho para mim que o morrer é lucro. Porque ele sabia de quem havia prometido para ele. E quem prometeu à igreja? Ora, irmãos,
O nosso destino não é aqui. Nós seríamos os mais miseráveis entre os homens se aguardássemos somente nessa vida. Eu quero deixar bem claro para você, meu irmão, minha irmã, ou você que ouve a palavra de Deus. O medo da morte é a desconfiança e insegurança que o ser humano tem. Mas quando temos segurança em Cristo, quando temos esperança nele, sabemos para onde vamos. E não precisamos de rede social, ou de meio de comunicação, ou de governos, esperando uma estabilidade. Não. Sabemos para onde vamos, irmãos. Ele é fiel. E é essa esperança que nos faz estar firmes, aguardando a sua vinda. Só um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Lembre-se sempre disso. O império da morte, Satanás usa contra aqueles que estão escravizados com medo da morte. Mas nós, essa obra foi desfeita porque conhecemos a Cristo Jesus e sabemos para onde vamos. Como o apóstolo Paulo disse no fim da sua vida: eu cumpri a carreira que me foi proposta. Olha, eu já estou sendo oferecido já como sacrifício. Combati um bom combate. Guardei a fé. Desde agora o justo juiz me tem reservado a coroa da vida, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: o céu é melhor do que este lugar aqui. Não se compara nada nessa vida com aquilo que Deus tem preparado para o seu povo e a sua igreja. Não tenha medo para que Satanás não escravize você. Nós somos o povo de Deus, família do Deus vivo, e sabemos para onde vamos. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.